Por causa do preconceito e do racismo, várias pessoas importantes na história foram esquecidas, mas graças a grandes filmes, elas voltaram à tona e o mundo descobriu quem elas eram de verdade. E é sobre elas que eu vou falar hoje para vocês. Pessoas que durante parte da história foram esquecidas, mas que graças a grandes filmes, a memória delas voltou à tona. Antes de falar desses dois filmes importantes que eu tenho para mostrar para vocês, eu gostaria que vocês dessem essa força para mim, clicando no gostei, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Eu decidi fazer esse vídeo depois que eu soube da notícia de que a NASA vai mudar o nome da sede dela para Mary Jackson, que foi uma das principais engenheiras da década de 50 que fizeram com que a NASA se tornasse o que ela é. E ela foi a primeira engenheira negra a integrar a NASA. Na verdade, ela entrou na NASA antes da NASA ser a NASA, em 1951. Ela começou a trabalhar lá e ao mesmo tempo que ela trabalhava lá, ela estudava à noite, conseguindo se formar em engenharia e sendo a primeira engenheira negra a trabalhar na NASA. Bom, como isso aconteceu? Como decidiram dar esse crédito a ela que não tinham dado até então? Por causa de um filme, e essa é a primeira indicação que eu gostaria de falar para vocês. Um filme muito interessante chamado Hidden Figures, o nome em inglês, que em português recebeu um nome muito interessante chamado Estrelas Além do Tempo. É um nome poético, mas que não tem nada a ver com o nome original, mas vale essa homenagem. Esse filme trata de três mulheres, conta a história de três mulheres que nesse período da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, elas trabalharam na NASA e sofreram muito preconceito, não só por ser mulheres, mas por serem negras também. Então vocês imaginam aí a dificuldade que elas tiveram. Trabalhar em outro prédio, ser segregadas, não ter o crédito merecido, mas mesmo assim elas conseguiram superar essa dificuldade, conseguiram marcar seu nome na história e conseguiram fazer parte de um dos momentos mais importantes da história americana, que foi essa corrida espacial da década de 50. Então, esse filme trouxe à tona essas figuras dessas três mulheres. O filme é excelente, tem três atrizes ótimas interpretando, claro, destaque para sempre ela, Octavia Spencer, mas a Mary Jackson ela é interpretada pela Janelle Monáe, e tem também a Taraji P. Henson. Então elas interpretam essas três mulheres que, tendo grandes dificuldades na sua vida social, na sua vida profissional, superaram tudo isso e foram grandes exemplos de superação. E depois de todo esse tempo que saiu o filme é de 2014, elas tiveram finalmente assim, o reconhecimento maior que elas mereciam. Passando desse filme, o Estrelas Além do Tempo, que se passa na Guerra Fria de 1950, vamos voltar mais o tempo e até a Segunda Guerra Mundial, no conflito que tinha ali entre os países aliados e a Alemanha. Bom, a Alemanha ela tinha um sistema de informação, de criptográfico, né, que ela se comunicava com seus submarinos, um sistema chamado Enigma, todo criptografado e que, se fosse decodificado, poderia ajudar e muito, né, você descobrir quais são as comunicações do inimigo, você consegue acabar com os planos dele. E foi isso que foi feito e foi retratado num filme chamado Jogo de Imitação, onde o personagem principal, interpretado pelo grande Benedict Cumberbatch, é o Alan Turing. Esse grande matemático, ele foi um gênio da época dele e ele conseguiu criar uma máquina que decodificava esse enigma e fez com que milhares, talvez milhões de vidas fossem salvas e ajudar na derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Acontece que o Alan Turing ele tinha algumas peculiaridades. Ele era um cara muito tímido, muito retraído, tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar socialmente. E além disso, ele era homossexual. Isso foi muito usado contra ele de tal forma que não apenas na infância dele, por esse jeito retraído ele ter sofrido bullying, mas na vida adulta dele, ele foi perseguido pela sua condição social, sexual, e a tal ponto dele ser condenado pelo crime, né? Acredite em vocês, um crime de indecência, e ele foi obrigado a se submeter à castração química. Isso impactou ele tanto, fez tanto mal a ele, que ele acabou cometendo suicídio aos 42 anos, né?
E quando saiu esse filme é de 2017, veio toda à tona essa história dele e as pessoas souberam que figura era essa, que importância ele teve e que graças a ele milhões de vidas foram salvas e o mal que foi feito a ele simplesmente pela sua orientação sexual. Então são dois exemplos importantes que a gente tem que tomar como lição e que graças a eles, essas figuras que tinham sido esquecidas e colocadas de lado na história foram reveladas e dada a sua importância, e serve também como um aviso que a gente não pode cometer esse tipo de erro novamente, não pode deixar os preconceitos tomarem conta da sociedade a tal ponto de figuras que podem dar uma contribuição importante para a sociedade serem simplesmente afastadas e tratadas como párias da sociedade por causa disso. Então, essas duas indicações eu deixo para vocês: Hidden Figures, Estrelas Além do Tempo, título em português, e O Jogo da Imitação, que são dois ótimos filmes para você acompanhar e poder assistir e ter essa experiência de ver como essas figuras foram importantes para a história, tá bom? Se você gostou dessas indicações, eu peço para que novamente você clique em curtir, se inscreva no canal, se já é inscrito, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e é isso aí. Nós nos vemos na próxima. Tchau!